Olá pessoal, como estão? Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021, a nova semana se abre e com ela certamente teremos mensagens diárias da benfeitora Marta pela mediunidade de Marcel Mariano para nos dar mais sustentação e que possamos com elas atravessar melhor os dias que virão. E a mensagem de hoje vai nos dizer assim: a construção do reino de Deus entre as criaturas humanas é obra paulatina, que não se erguerá da noite para o dia. Habitante do globo terrestre há milhões de anos, somente de alguns milênios para cá foi que se deu conta de sua parte imortal, despertando interesse na investigação da paranormalidade, que se encontra ainda em fase incipiente. Xamãs, feiticeiros, aborígenes e povos primitivos, cada um a seu tempo, imortalizaram informações teológicas e religiosas acerca do intercâmbio com seus antepassados. Santuários famosos se ergueram em honra de deuses e deusas, facultando espaços de intercâmbio entre os homens e os espíritos através de pitonisas, profetas, vestais e médiuns, buscando os peregrinos elucidação para as inquietações humanas. Proibido esse intercâmbio numa época, sofreu bloqueio por razões da inferioridade das rogativas, sendo praticada mesmo na ilegalidade, como se constata quando o rei Saul vai a Endor buscar uma sensitiva para consultar o finado rei Samuel. Este ressurge das sombras e adverte o acovardado regente do povo israelita, o admoestando por abrir frente de guerra contra os filisteus. Saul persevera no seu ideal belicoso e nos dias seguintes demanda o sepulcro em covarde suicídio, acompanhado de seus 3 filhos abatidos pelos adversários cruéis. A comunicação entre vivos e mortos aí está patente. E quando da estadia do Senhor entre nós, este toma de 3 discípulos e busca a solidão dos cimos do Tabor, ali se deixando transfigurar, materializando Elias e Moisés, a fim de que o segundo pudesse revogar o decreto deuteronômico de outrora, restabelecendo o incessante intercâmbio entre os cativos do corpo e os libertos da matéria densa. Surgiu-se uma época dourada, onde os cristãos primitivos se viram instrumentos das potências espirituais, ofertando ao mundo pagão os mais notáveis exemplos de fidelidade e resiliência diante da ignorância que graçava avassaladora. Em se erguendo na terra as religiões dogmáticas, os dons da alma passaram a sofrer perseguição inclemente e os seus portadores foram anatematizados sem piedade, lançados na fogueira ou servidos como repastos das feras nos circos dos testemunhos. Durante a Idade Média, os médiuns foram implacavelmente perseguidos pela intolerância clerical, que temia ser desmascarada na sua hipocrisia, onde o discurso religioso era usado como máscara para ocultar as torpezas morais. Somente com o advento do Renascimento, a cultura floresceria e a ignorância seria esbatida, abrindo campo para as manifestações dos imortais dentro do seio da própria catolicidade, alguns dos quais foram canonizados justamente pela paranormalidade que deram mostras em vida. O século XIX, com suas luzes e avanços na área da ciência, permitiria uma pleiade de cientistas e pesquisadores do quilate de Bosano, Alexander Aksakov, Charles Robert Richer, William Crookes e outros penetrar com o buril da investigação científica os meandros delicados da mediunidade, ofertando ao mundo revelações assombrosas acerca de um mundo novo que, como um elo, parecia perdido. E em cascatas de manifestações várias, a Europa se viu tomada de sensitivos notáveis que se ofertaram em pesquisas idôneas e sérias, consolidando a certeza da imortalidade da alma e sua comunicabilidade com os homens. Hoje, como profetizou Joel, o Senhor faz derramar o seu Espírito por sobre toda a carne, facultando os jovens tenham visões
e os velhos voltem a sonhar. O futuro pertence ao espírito. A era em que vivemos começa a deixar suas marcas profundas numa sociedade que mergulhou na loucura da carne e agora ressurge, sedenta de espiritualidade e novos horizontes. O intercâmbio entre os dois planos se intensifica. A religião busca a ciência se espiritualiza e a filosofia indaga as incógnitas da vida. Em meio a esse turbilhão de novas informações, os novos cristãos são convocados ao testemunho, vivência das diretrizes éticas do Cristo, numa sociedade que se prostra diante do bezerro de ouro, Cultivo do desapego numa época de tantas posses, solidariedade em oposição não violenta ao egoísmo feroz, resignação dinâmica ante o sofrimento, contrariando os apologistas das aflições sem despertamento íntimo. Ninguém ficará para trás. O bom pastor volve através dos imortais, resgatando as ovelhas perdidas do seu imenso aprisco. Ouçamos seu chamado. O momento é decisivo. Que pretendes fazer após conhecer a Boa Nova? Que utilidade tem em tua alma o conhecimento cristão? Em tua consciência, o poder de decisão. Teu livre-arbítrio pode ser carta de alforria ou grilhões. A escolha é tua. Marta, Salvador, 22/11/2021. Muita paz, meus irmãos. E até amanhã, se Deus quiser. Sigamos.